Cumprimento a todos no santo e bendito nome de Jesus. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Faz pouco tempo eu estive aqui, não foi? Ou não? Foi no ano passado eu estive aqui, mas eu acabei no mês de julho indo lá no CPA, né? Faz pouco tempo que eu estive aqui em Cuiabá. Mas vim no Conexão, sábado, estive aqui. Bom, não no culto de domingo, foi, é verdade. Muito bom estar aqui com vocês de novo e estar presenciando o desenvolvimento da igreja que ganha cada vez mais corpo, mais força, e tem sonhos, e tem vida, e Deus está abençoando vocês. Isso é o sinal da presença de Deus nos corações, da vida de Deus dentro de nós, no seio da igreja, porque Deus é vida, Deus é bom, e onde Ele está, aí acontece o milagre da vida, o milagre da vida que nasce em nós e brota de nós e se estende para os outros, dá uma alcançada na nossa casa, vai para os vizinhos, toca lá no ambiente de trabalho, na escola, onde pisar a planta do nosso pé. Que coisa boa. E foi muito bom estar aqui com os pastores, todos os pastores, como o Marinho, o superintendente, falou, né? Todos estiveram presentes, né? Candidatos ao ministério, pastores, há um ânimo, há uma unidade em torno desta missão, sonhos, coisa boa. Eu louvo a Deus por isso. Olha, eu vou começar hoje a mensagem fazendo duas perguntas para você. Não vale ficar colando aí no boletim, não, que já está tudo aí mesmo. Tem gente que diz assim, não, eu já sei que ele vai pregar. Obrigado, pastor. Já vou para casa edificado, já li. Eu vou fazer duas perguntas. Bom, a primeira é se você já experimentou o novo nascimento, se você é salvo em Jesus Cristo, levanta a sua mão bem alta, assim. Olha quanta gente, né? Essa é uma comunidade de salvos. Quanta gente salva aqui, quanta gente com a certeza do perdão dos seus pecados. E a outra pergunta é se você já ouviu, se você já recebeu o chamado de Deus para o ministério. Levanta a sua mão bem alta, você já recebeu. E diminuiu o número. Tem bastante gente, mas diminuiu, né? Deu para perceber que diminuiu. Bom, se você respondeu, e a maioria respondeu positivamente a primeira questão, deveria ter respondido positivamente também a segunda. Por quê? Porque não existe cristão que não tenha o chamado para o ministério. Quer dizer que eu vou ser pastor? Não estou dizendo esse ministério. Esse é um ministério específico. Há muitos ministérios. Há muitos serviços, é variada. Você pode e deve, como cristão, exercer seus dons e talentos. Para cada um de nós existe um dom, um talento, uma vocação no reino de Deus. Neste mundo, uma missão a ser cumprida. A missão de evangelizar já é de todos nós. Não é só do pastor, não é mesmo? Fazer discípulos de todas as nações é mandamento generalizado para cada um dos cristãos, para toda a igreja. Eis aí já uma incumbência muito importante, sermos testemunhas. Sabe o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4? Ele diz assim, que Deus designou uns na igreja para apóstolos. É uma espécie de ministério, não é? Outros ele designou para profetas. É uma outra espécie de ministério. Outras para evangelistas. Evangelistas numa acepção um pouquinho especializada, mas não que cada um de nós não possamos ser evangelistas e devemos ser evangelistas, mas há uns especialistas no ramo da evangelização. Outros para pastores e outros tantos para mestres da palavra. Então, Deus tem designado uma série variada e distintas de dons, de talentos para toda a igreja. Mas veja só, se você não se enquadrou em nenhum destes, não pense que você não tem ministério, porque o apóstolo Paulo não parou por aí, não. Ele disse que esses ministérios mais destacados de liderança na igreja
uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, mestres, evangelistas. Estes ministérios foram designados na igreja visando um objetivo único, que é, qual que é mesmo? Em Efésios capítulo 4, você conhece? O aperfeiçoamento dos santos para quê? Para o desempenho do ministério. Cada santo tem o seu próprio ministério. Deus tem elevado algumas categorias de liderança dentro da igreja para que eles possam capacitar, habilitar, treinar toda a congregação de santos, toda a congregação de salvos, para que cada indivíduo crente, cristão, lavado, remido pelo sangue de Jesus, possa ser habilitado, capacitado, aperfeiçoado, e possa ele ou ela, o indivíduo, a pessoa, o cristão, possa desempenhar bem, adequadamente, o seu ministério, a sua vocação no mundo, porque a vocação é uma vocação para cada cristão, para toda a igreja. É isto. Uma outra coisa que é muito interessante a respeito do chamado, e desse chamado, é que é sempre um chamado para servir. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre o chamado? Se você abrir sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, a gente vai tirar algumas lições, 3 em particular. 3 lições que encontramos em 1 Samuel capítulo 3, a respeito do chamado de Samuel. E isso também já começa a falar para mim, para você, que as crianças são incluídas nesse chamado. Porque Samuel, quando foi chamado, era uma criança ainda. Era um moço, menino. Quando ele foi chamado, Deus chama os meninos e as meninas. Deus já dá incumbências, já dá um ministério, fala aos seus corações. A promessa do Espírito é para os pais e para os filhos. Ela não deixa ninguém de fora. É para todo aquele, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E Ele chama os pequeninos e Ele chama as crianças. Bom, nesse capítulo 3 a gente percebe o seguinte. Samuel, ainda criança, menino, morava junto com o sacerdote Eli, numa casa. Ele servia ali ao Senhor, junto com o sacerdote Eli. E de repente, durante a noite, ele é acordado, despertado, com uma voz que chamava o seu nome. Samuel, Samuel. Aí ele acorda. E ele pensa tratar-se do Eli, porque o Eli é quem está ali na casa. Então ele vai na presença do sacerdote e pergunta: Eli, você me chamou? E o sacerdote diz: não, eu não te chamei, volta a dormir. Mais uma vez ele ouve a mesma voz chamando: Samuel, Samuel. E ele vai, acorda e vai até o Eli, pensando tratar-se do Eli, o sacerdote. É você que está me chamando, Eli? Não, eu não te chamei, volta a dormir. Quando isso se repete mais uma vez, o Eli discerne que trata-se de Deus, que trata-se de um chamado de Deus. E ele alerta o moço e diz para o garoto: olha, quando você ouvir mais uma vez essa voz, você vai fazer o seguinte, você vai responder da seguinte maneira: diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Não é? Quantos querem ouvir aqui a voz de Deus? Levanta a mão. Tem certeza que você quer ouvir a voz de Deus? Vou te dar um tempo para pensar de novo. Não é? E se você ouvir a voz de Deus, você está disposto a responder: fala, que o teu servo ouve. Não ouve como com os ouvidos, ouve com a disposição de obedecer. Está você disposto a obedecer a voz de Deus? Conheci uma jovem
Ela estava namorando um cara bem da pá virada. E queria saber se era da vontade de Deus. O cara não era crente, não. Pelo contrário. Era complicado o negócio. E ela foi, quero ouvir o que Deus diz. Ela que de fato queria ouvir um baita de um sim, vai em frente. De repente alguém que ela consultou, né? Foi consultar. Esse alguém disse, não, não é da vontade de Deus. Ela não ficou satisfeita. Foi até uma segunda opinião. Um segundo profeta que disse, não, não é da vontade de Deus. Não satisfeita foi uma terceira pessoa. E o terceiro profeta disse, sim, é da vontade de Deus, vai em frente. Oh, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Tua serva está pronta a obedecer essa direção. Está entendendo o problema, às vezes, se a gente quer realmente ouvir a voz de Deus ou não? Ou a gente... Não tem aqueles que procuram na Bíblia. O Senhor fala comigo. E como eles são preguiçosos para ler e estudar a Bíblia, então eles abrem a Bíblia como se fosse um... Vamos jogar sorte aqui, vamos ver que cai aqui. Aí, abriu. Não é possível que seja. E vai abrir até encontrar uma passagem. Ufa, agora sim. Estamos querendo mesmo ouvir a voz de Deus ou não? Para pensar. E se Deus disser algo que a gente não queria ouvir? Não é? E se Ele nos chamar para algo, ou nos enviar para algum lugar, alguma coisa que não é bem isto que planejamos, estamos respondendo a Deus, fala que teu servo ouve? Então tem 3 lições, e essas 3 lições passo rapidamente. A primeira é que nós ouvimos Deus chamar Samuel pelo nome. Deus chama você pelo nome. Deus chamou Zaqueu pelo nome, chamou Saulo pelo nome, chama Simão, o Pedro, pelo nome, Levi pelo nome, chama cada um de nós pelo nome, individualmente, pessoalmente, particularmente. Ele não chega aqui na igreja e chama o povo e fala com o povo de uma maneira generalizada. Ele tem a capacidade, eu estou pregando, mas enquanto eu estou pregando, e se Deus fala com você, Ele fala com você. É com você que Ele fala. E Ele fala pelo Espírito de um jeito muito pessoal, que você entende, que você reconhece a voz do Espírito, a voz de Deus falando com você. Ele conhece você, Ele criou você, Ele tem um plano para a tua vida, Ele tem um alvo, Ele tem o melhor, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você, algo específico, algo bom, perfeito e agradável. Seu nome é você que Ele chama. Um plano para a tua vida, você individualmente. A segunda é que nem sempre a gente consegue discernir a voz de Deus. Samuel ouviu e não entendeu que era Deus que chamava, não é mesmo? Porque Samuel não estava familiarizado com a voz de Deus. Ainda não tinha ele ouvido anteriormente a voz de Deus e não conhecia a voz de Deus. A segunda lição é que ele precisou de um mediador, de um ajudador, de um sacerdote, de alguém que conhecia já a voz de Deus, que era o caso do sacerdote Eli. Eli foi usado naquela oportunidade para dizer para Samuel, é Deus quem fala com você. E Deus pode se valer, sim, e por vezes o faz. Se vale de pessoas que têm mais experiência com Deus para nos ajudar a compreender a voz de Deus na nossa própria vida. É por isso que você vem à igreja. É por isso que você ouve a pregação. É por isso que você pede aconselhamento para pessoas mais maduras na fé. E Deus pode sim usar pessoas mais maduras para nos ajudar a compreender e a discernir a voz de Deus e o plano de Deus na nossa vida. Mas lembre-se, Deus fala com você diretamente e pessoalmente, e pode se valer de outros para confirmar, elucidar, esclarecer, interpretar, ajudar você. Segundo ponto. E o terceiro ponto é aquele que eu já falei antecipadamente,
que quando Deus fala, espera que nós obedeçamos. E Deus fala aos servos que estão dispostos a obedecer. E vamos falar todo mundo junto qual que deve ser a resposta quando Deus fala com a gente? Fala que teu servo ouve. Vamos falar mais uma vez? Fala que teu servo ouve. Vamos falar agora as mulheres. Fala que tua serva ouve. Digam vocês. Fala. Amém. Amém. 3 lições aí. E o chamado é um chamado para servir. A primeira missão que o Samuel teve que fazer foi uma das mais inglórias para qualquer criatura humana. O que Deus revelou a Samuel é que a casa do Eli e os dias do Eli estavam contados. Que Deus traria juízo sobre o sacerdote. E era um garoto ainda, um moço ainda. Entrando na adolescência, recebe a palavra de Deus, foi ajudado pelo próprio sacerdote, e a palavra era uma palavra e uma missão muito difícil para alguém tão jovem e imaturo, mas foi quem Deus levantou. Bom, mas aí é outra história. O chamado para servir, para obedecer. Vamos abrir lá, João, capítulo 13. Temos uma grande lição de Jesus aqui a respeito do nosso ministério, a respeito da nossa vocação, a respeito do nosso chamado. João capítulo 13. Os discípulos estão reunidos com Jesus para a celebração da ceia do Senhor. Jesus está com os discípulos num lugar muito humilde. E sabemos disso porque quando Jesus e os discípulos entraram naquele lugar, naquela casa, não houve ali nenhum servo disponível para lavar os pés dos discípulos e do próprio Cristo, o que era de praxe acontecer na casa de alguém de posse. Portanto, já sabemos antecipadamente que não se tratava de um lugar digamos, de pessoas ricas. Era um lugar humilde. Não havia servos para lavar os pés. E o versículo 3. No momento da ceia, Jesus diz o seguinte. Não é que ele diz, mas acontece o seguinte. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Olha, observa bem. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado aos seus pés, debaixo dos seus pés, colocado sob o poder de Jesus, absolutamente todas as coisas. Todas. Todo ouro, toda riqueza, todo mundo, todo universo, todos os anjos, tudo, absolutamente tudo que há no céu e na terra estavam debaixo do domínio, do controle, do poder de Jesus Cristo, ciente disto, ciente de que Ele era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, o Rei do universo. Ciente também de onde Ele viera, consciente de que Ele era o Filho de Deus, o unigênito do Pai, que desceu do céu, que era celeste, o Deus criador deste universo, de tudo que existe, ciente da sua identidade, presta atenção, ciente do que possuía, de onde vinha e de sua identidade, Jesus Cristo, então, não tem um então na sua Bíblia? Em muitas versões tem. Assim, consequentemente, portanto, como resultado dessa consciência de sua identidade, de seu poderio, de sua posição em Cristo, de que Ele era Filho de Deus, o que fez Jesus? Levantou-se para dar ordens para lá e para cá? Não. Pegou uma toalha
cingiu-se com ela, assim como faziam os servos, as pessoas mais humildes. Pegou uma bacia e uma água e assumiu a posição de servo, porque naquela sala havia faltado o servo. E Jesus assumiu o papel de servo. Curiosamente, depois desta afirmação bíblica, consciente de sua identidade, de tudo que possuía, de que era filho de Deus, o que ele fez em razão disto? Então, ou seja, depois de declarar sua identidade, de afirmar da sua identidade, a consciência dela, a consciência do que era, do que tinha e de onde vinha, ele, então, toma atitude de servo. Isso está ensinando uma coisa para mim e para você? Tem gente que tem muita dificuldade de servir, em servir, porque entende que atos de serviços e atitudes humildes comprometem a sua identidade. Não é? São orgulhosos. E todo orgulho desta espécie é infernal. Identifica-se você, se tem em você orgulho, identifica-se com o pai do orgulho, que é o capeta. Porque se é filho de Deus, se sabe a sua origem, e quem é em Cristo Jesus, age como ele, que agiu como servo. Está entendendo? Primeira condição para a gente ser filho de Deus é crucificar o ego na cruz, é negar-se a si mesmo e assumir a condição de servo. A condição de servo. Jesus vai dizer uma lição muito grande para os discípulos. Quando os discípulos estão competindo entre si, querendo o primeiro lugar. Ele fala: vocês não sabem que esta atitude nada tem a ver com o reino dos céus? No reino dos céus não é assim. Isto é atitude de quem é carnal, de quem tem uma mente carnal. Essa é atitude secular, essa é uma atitude pagã. Vocês não deveriam partilhar de uma atitude desta natureza. E ele vai dizer o seguinte: quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Quer ser maior? Ele disse: maior segundo o reino de Deus, maior segundo Jesus, maior e grandeza, grande no reino de Deus, grande para Deus, grande no céu. É o que serve. Grande é Jesus. E porque ele é grande, ele serviu. Entendeu? Ele serviu porque era grande, consciente da sua grandeza. Opa! Mãos a obras. Eu sei quem eu sou. Eu vim de Deus, eu sou grande. E Jesus disse: maior é o que serve. Sabe o que disse Martinho Lutero? Baseado nisso, ele disse assim: todos nós podemos ser grandes. Todos nós, você pode ser grande, porque todos nós podemos servir, amém? Quer ser grande, começa a servir. Eu e você podemos ser grandes, todos nós podemos ser grandes. Seja grande, não há nada errado em querer ser grande. O problema é como. Os últimos serão os primeiros. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, servir do que ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Servir, e depois de ter servido, lá no Evangelho de João, capítulo 13, diz: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou. E se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés e servi a vocês, tomei uma atitude humilde, vocês devem fazer o mesmo. Façam o mesmo. E aí ele termina, ele arremata da seguinte maneira, ele diz assim: se vocês ouvem essas coisas, vocês são bem-aventurados. Amém? Não foi isso que ele disse, não.
Não é bem-aventurado o que escuta. Ele não parou por aí, não. Versículo 17, não é? 13 e 17, dá uma olhada aí. 13 e 17. Se vocês ouvem essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticarem. É a prática. É seguir o exemplo. Quer ser você feliz? Porque bem-aventurado é feliz. É feliz aos olhos de Deus. É feliz na alma, é feliz no íntimo. Porque o que Cristo fez, não fez constrangido. Não fez ele para conquistar o reino. Fez ele porque servir é um ato divino. Servir é um ato de grandeza. Em consequência da sua consciência, de quem ele era, da sua identidade em Deus. Ele serviu. Isso é natural de quem é grande. O pequeno quer ser servido. O pequeno é mesquinho. O pequeno é egoísta. O pequeno é resmungão. O pequeno só pensa em si. O grande pensa nos outros. O grande serve. O grande busca atender as necessidades dos outros. A gente tem mania de grandeza. E vive uma vida pequena e mesquinha. Tem gente que quer fazer coisas grandes. E a Madre Teresa de Calcutá disse o seguinte: nós não precisamos fazer coisas grandes. Não é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é que nós sejamos capazes de fazer coisas pequenas, pequeninas coisas, com grande amor. Olha o exemplo de Cristo. É isso que Deus espera de cada um de nós. Um exemplo que pode ser praticado hoje, quando você chegar na sua casa. Atitude do marido em relação à mulher. Tem uns maridos crentes, não é nessa igreja, é em outras, tá? Eles pegam a Bíblia e eles encontram, eles assinalam aquele versículo e diz assim: mulheres sejam submissas a seus maridos, e risca embaixo, coloca um coração aqui, dá um glória a Deus aqui do lado, celebra, o Senhor é bom, o Senhor gosta mais dos homens do que das mulheres, bendita a palavra, Senhor, eu vou esfregar esse texto na cara da minha mulher. Não é? Ai. Sabe aquele texto, esse texto mesmo, que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos, ele se encontra num contexto lá em Efésios, por exemplo. A partir do capítulo 5, 6, vai entrando no 6 ali, né? Ele se encontra nesse contexto onde, se eu não me engano, é versículo 21, mas 5:21, mas eu não tenho certeza, não. Não vai por mim, não. Vai pela Bíblia. Diz assim, ó. Sujeitai-vos, ele fala assim, enchei-vos, não vos embriagueis com vinho. Não faz isso não. A gente não precisa disso para ser feliz, para esquecer das coisas, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando e salmodiando a Deus nos vossos corações. Sujeitai-vos uns aos outros, todo mundo servindo, todo mundo a serviço do outro. Marido, sujeitai-vos à sua própria mulher, uns aos outros. É nisso aí, depois é que vem um pouquinho, botar um pouquinho de ordem na casa. Mas ele já falou antes, sujeitai-vos uns aos outros. Serviço. Aí a gente fala assim, não, o marido é o cabeça. E se é cabeça, então tem que ser como Cristo. Pega a toalha e lava o pé da mulher. É grande, então sirva. Porque a função do grande é servir. Aí ele mostra a grandeza. Ele vai conquistar o coração da mulher, dos filhos. O maior serve. O maior se sacrifica. O maior se entrega. O maior mostra a grandeza do seu coração na capacidade de entregar-se para
promover a felicidade do outro, o bem-estar do outro. Se só tem um cobertor, vai para você. Podemos até dividir, mas você fica com a maior parte. Não é? Essa é a ideia, essa é a consciência que precisa haver em nós. Em nós, cristãos. Eu sou filho do rei, então quero ser tratado como rei. Não, você é filho do rei Jesus, então haja como tal, haja como rei, que veio para servir e não para ser servido. Ensinou tantas coisas maravilhosas. Eu quero terminar contando uma experiência. Uma experiência que marcou muito a minha vida. Eu estava olhando para trás e buscando assim momentos grandiosos, eu diria. Falar de grandeza, né? Momentos grandiosos do ministério. Aí, eu lembrei que no primeiro ano que eu recebi minha ordenação e fui já nomeado como pastor de tempo integral, eu enfrentei uma pindaíba danada. Porque ao chegar ali, o pastor daquela igreja, ele gostava de mim até então. Quando eu cheguei, ele já passou a não gostar mais de mim. Alguma coisa não ficou boa entre nós. Ele começou a ter alguma espécie de insegurança a meu respeito, ciúmes. Eu era tão novo, eu admirava tanto, mas de repente ele disse assim, olha, você não vai pregar mais não. Eu estava começando a pregar, aí ele falou, agora você não prega mais. Daqui a pouco, não, você não vai dar mais a ceia. Daqui a pouco você não vai mais dar aula. Daqui a pouco você não vai fazer mais nada na igreja. Eu dirigi o louvor também. Bem, outros tempos. Deus era misericordioso. A congregação era bondosa. Mas eu era animado, né? Mas eu não era muito... A minha voz não é muito boa, não. O que aconteceu foi que não restou muita coisa. Ele falou assim, dedique-se ao ministério de visitação. Aqui, o que tem para você? Aí eu falei, posso visitar então? Então passei a visitar hospitais, visitar enfermos, necessitados, angustiados. Só restou isso para mim. Mas tinha acabado de ser ordenado pastor. Ordenado, recebe agora, você pode dar ceia, você pode exercer o ministério da palavra, você pode ir lá na frente, você pode falar. Não, nem orar mais, nem orava pelas pessoas da igreja. Assim, eu podia orar na visita. Na igreja eu não fazia nada, ficava sentado. Isso foi o primeiro ano. Uma provação que você não tem ideia. Ele me perseguiu de todas as maneiras possíveis. Aquilo foi a mão de Deus na minha vida. Deus usou aquele homem para me testar. Bom, então me restou a visita. Então comecei a fazer visita. Tem um dia, então, que eu fui fazer uma visita para uma pessoa que, segundo me contaram, estava no hospital com os 2 braços quebrados, com as 2 pernas engessadas, pernas e braços, ambos. Quebrou a bacia, perdeu um bebê com 15 anos de idade, e isso porque ela tentou suicídio. Ela saltou do 5º andar do prédio em que morava. Tentou morrer e não conseguiu. E ficou naquele estado. Quando eu encontrei ela no hospital, ela estava assim, engessada, com uma cara, braços e mãos, braços e pernas, e com uma cara de não muitos amigos, e eu tentei ajudar, melhorar a face dela, o espírito dela, ministrei, falei, orei, fiz tudo que você pode imaginar, sem nenhum sucesso. Ela estava emburrada, eu acho que ela queria se matar de novo. Estava chateada que não conseguia, porque estava travada naquela cama daquele jeito e não podia. Mas achei que foi até em vão a minha visita ali. Fui embora. Passado alguns dias, voltei, mas só que não no hospital, ela estava já na casa dela. E diziam para mim que a casa dela no endereço tal. Fui lá bater naquele endereço, era uma favela, e comecei a procurar pela favela e não dava certo o endereço. E aí eu comecei a perguntar, olha, por acaso alguém viu alguém entrando aqui, chegou uma ambulância, alguém com os braços engessados, pernas engessadas, alguém deve ter visto alguma coisa assim, um pouco fora do comum, né? Não muito usual. E, bom, falei. Na primeira casa que eu passei, tinha uma senhora que falou assim, olha, você está com a Bíblia? Vem cá.
entra na minha casa, nós precisamos de oração, nós estamos passando uma luta muito grande. Eu entrei na casa dela, aí começou a chegar criança. E aí nós vimos tantas crianças, e nós começamos então, eu e mais uma outra pessoa, começamos a ensinar um corinho para aquelas crianças que estavam ali. E elas aprenderam e cantaram alegre, e depois eu ouvi o problema da mulher, oramos e seguimos o nosso caminho perguntando, né, de casa em casa, subindo o morro, subindo as vielas e perguntando. Mais uma casa adiante me viu e disse assim: ei, homens de Deus, vem cá, que nós precisamos aqui de uma guerra aqui em casa, vem cá, vê se você ajuda. Entrei lá e fui orar para aquela família e tal, mas subindo mais ainda, perguntando, ninguém sabia onde morava essa moça, ninguém sabia nada dela, mas uma outra casa me chamou para orar. Foram 3 casas. Bom, desci já meio desanimado da missão. Meu propósito não tinha sido bem sucedido, porque meu propósito era encontrar, apesar de coisas interessantes acontecerem. Na descida, lá embaixo, na primeira casa, na frente daquela primeira casa, eu já estava indo embora, saindo praticamente da favela. Naquela primeira casa, estava na frente dela um monte de crianças. Sabe aquelas crianças que nós ensinamos o corinho? Eles estavam lá, cantando o mesmo corinho que a gente tinha ensinado, e ensinando para outras crianças. Foi muito lindo ver um negócio desse. Bom, aí a gente ficou admirando um pouquinho ali, aí alguém chegou: ei, vocês estão procurando alguém assim, assim? Eu sei onde ela mora ali. Aí apontou a casa, e era bem próximo dali mesmo, e nós fomos lá e encontramos a moça. Quando eu cheguei lá, bati na porta, me apresentei, a moça ainda estava engessada, mas tinha um sorriso nos lábios. E ela me recebeu bem. Ela me reconheceu e me recebeu com alegria. Eu não entendi por quê, o que tinha mudado de lá para cá, mas talvez alguma coisa que eu falei deu algum efeito posterior. Não foi na hora, não foi instantâneo, porque na cara dela nenhum sorriso quando eu falava. E ela me recebeu tão bem, queria saber mais sobre a Bíblia, queria saber mais sobre Jesus e sobre a salvação. E eu falei, eu contei a história de Jesus e falei sobre o amor, e o perdão e a graça e a vida que a gente podia ter em Cristo, e uma nova página, um recomeçar. E ela abraçou a fé, chorou, confessou seus pecados, aceitou a Jesus, queria ser batizada, pediu o batismo, né? E foi muito lindo este dia. O que eu quero dizer para vocês é que o ministério que a gente tem é um ministério muito glorioso, né? E que se revela em coisas muito simples, em atitudes de serviço, que cada um de nós pode prestar àqueles que estão ao nosso redor. Aqueles que estão ao nosso redor. No dia do juízo final, a pergunta não vai ser, lembra de Mateus 25? A pergunta não vai ser quem fez grandes coisas. Não. Vai ser assim: eu tive fome, você me deu de comer? Eu estive nu, você me deu de vestir? Tive com sede, você me deu água para beber? Essas são as perguntas do dia do juízo final. Muito interessante esse juízo final de Jesus. Surpreendente, né? Surpreendente. Alguns vão ficar tão surpresos, vão dizer assim: eu posso dizer para Jesus: Jesus, eu nunca te vi com fome, eu nunca te vi com sede, eu nunca te vi enfermo, eu nunca fui te assistir, eu nunca fui te visitar. Aí ele disse: lembra quando você fez isso para aquela moça? A mim você fez. Bem-aventurado, grande é o teu galardão. Você foi chamado para servir, e pode servir sempre, o dia inteiro, sempre, coração aberto. Não importa qual a sua vocação, você foi chamado para servir em todas elas. Deus abençoe você. Podemos dizer então mais uma vez a frase? Fala, Senhor, que o teu servo ouve.